iremos meditar em alguns versículos da Santa Palavra de Deus e leremos o livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20. Mateus capítulo 28, versículo 18, 19 e 20. Diz assim a palavra de Deus: Chegando, Jesus falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, meus amados irmãos, esse mês de março é um mês em que separamos para celebrarmos com a igreja um mês de missões mundiais. O desafio da igreja nesses últimos dias é como realizar o ID do Senhor. De qual maneira evangelizar ao ID do Senhor, levar o ID do Senhor ao mundo carente. E temos certeza que Deus, Ele que nos comissionou, estará conosco. Eu pedi para o irmão Jair projetar a janela 1040. Então, são países, irmãos, essa janela 1040, ela engloba certos países, e esses países, eles são ainda a maior dificuldade que a igreja tem de executar a sua tarefa. Então, nessa população que passamos aí, nessa janela 1040, temos populações hindus, muçulmanas e budistas. Dentro dessa janela 1040, ou seja, esse traçado no mapa que eu trouxe para simplificar para os irmãos verem quais são os países. Dentro dessa janela 1040 temos 33 países muçulmanos, 9.602 milhões de muçulmanos, 2 países hinduístas, 851 milhões de hindus, e 5 países budistas, dando um total de 354 milhões de budistas. E a igreja, ela tem a responsabilidade de levar a palavra a essas pessoas. Eu peguei um dado aqui da convenção, né? E eu quero passar aqui para os irmãos. Tem um relatório aqui, irmãos, de março de 2020, há cerca de 11.729 grupos étnicos identificados no mundo, o que equivale a uma população de 7,6 bilhões de pessoas. Ao analisar o objetivo de missões mundiais, é possível verificar que há 7.076 povos étnicos identificados como povos não alcançados, que representam uma população de 4,5 bilhões de pessoas, ou seja,
as pessoas não evangelizadas ainda somam 60,32% dos grupos étnicos identificados no mundo e 59,21% da população referente a esses grupos. As igrejas batistas brasileiras, através de missões mundiais, estão presentes em 40,67% dos 230 países e territórios identificados pelo GSEC. Nesse país, onde missões mundiais atuam, há 4.592 grupos étnicos identificados como PMAs, o povo não alcançado pela salvação. Então, são dados, irmãos, desafiadores, podemos dizer. Haja vista que a igreja ela tem de cumprir a missão de levar o evangelho a essas pessoas, e como o pastor pregou pela manhã, uma coisa é certa: como nós não sabemos, mas será pregado o evangelho a todo mundo, é uma garantia que Jesus tem deixado para a igreja. E ponto final. Cabe a nós, como os cristãos, ter a certeza que o ID não depende só do pastor. Não. O ID não depende somente da minha convenção facilitar para que eu vá evangelizar. Não. Então, a missão confiada por Jesus, ela foi dada a cada um de nós individualmente. Então, cabe a nós termos a sensibilidade de ouvir esse chamado e se empenhar da maneira que você pode. O texto bíblico em que lemos, ele alude a uma missão. Eu escolhi para esse tema: por que missões? O versículo em que lemos, a leitura que lemos a partir do versículo 16, diz assim: que os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte em que Jesus lhe tinha indicado. Quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E eu achei interessante esse versículo 17, porque Jesus já tinha morrido, tinha ressuscitado, designou o monte em que se despediria dos seus discípulos. E o versículo 17, ele diz que daqueles discípulos que foram, das pessoas que foram para lá, não só os discípulos, tiveram alguns que ao ver Jesus ainda duvidaram. E essa é uma difícil também para nós, uma tarefa difícil, de não somente evangelizar, mas ter certeza que muitos vão ver Cristo através de nós, vão ver que passamos a mensagem do Evangelho, mas eles não vão crer. Não vão crer. Eles vão duvidar. Aqui no monte não foi diferente. Eles estavam vendo Jesus ressurreto e o texto diz que alguns duvidaram, não creram. É um ponto que a igreja vai ter de enfrentar, é a descrença das pessoas que ouvirão a mensagem. É triste, mas é verdade. E eu separei para nós aqui o significado de missões, ou missão. É um substantivo feminino. Uma tarefa que deve ser feita por alguém amando de outra pessoa. É um encargo, é uma incumbência, cumprir uma missão. Conjunto de pessoas que receberam essa tarefa ou encargo. Aquilo que se deve fazer, cumprir uma obrigação. E a palavra missionário é aquele que missiona
que se dedica à pregação da sua fé, é um pregador. Aquele que se dedica a pregar uma ideia, propagandista, pessoa que assumiu a responsabilidade de fazer ou de cumprir alguma tarefa, buscando a sua realização ou concretização. Então, dentro desse contexto, meus amados irmãos, todos somos missionários. Nem todos seremos enviados, nem todos faremos parte de uma comissão privilegiada de missionário que será enviado para outros países. Mas todos somos um missionário, porque todos temos a incumbência, todos temos uma responsabilidade e todos recebemos a ordem de ir evangelizar ao mundo. E o mundo não começa só na Indonésia, o mundo não começa na Rússia apenas, o mundo não começa na China, mas o mundo começa onde o servo de Deus está. Seja em sua casa, seja no trabalho, seja na escola. E existem algumas razões porque temos de cumprir esta ordem de evangelizar ou de fazer missões aonde nós estamos. Um dos primeiros motivos, ou o primeiro motivo, está em Mateus 28, verso 18, que foi também a leitura que fizemos. Primeiro, porque é ordem do Senhor. O versículo diz: e chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide. Ele não sugeriu, ou ele não perguntou se a gente poderíamos ir. Ele dá uma ordem: portanto, ide. Fazei discípulo de todas as nações. Não é somente ir, mas também é quando eu chegar, eu fazer discípulos, batizando-as, e não somente batizando, mas também ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E esse texto é muito rico, porque se for analisando, se destrincha em muitas áreas, porque poderia pairar sobre este versículo o seguinte: ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E muitas vezes vemos evangelho adulterado, onde o que prevalece não é o que Jesus mandou, é o que eu crio, é o que eu penso, é o que eu acho. A missão da igreja não é dizer o que pensa ou o que acha. A missão da igreja não é contar contos de carochinha, filosofia ou outras histórias, ou falar aquilo que eu quero que seja apenas da minha própria vontade. Mas Jesus disse que a missão da igreja é ensinar o que Ele ordenou. E muitas vezes ensinar o que Jesus ordenou, ministérios perdem dinheiro, ministérios perdem membros, ministério perde cooperadores, se o pastor ensinar o que Jesus mandou. O segundo ponto, porque nós devemos fazer missões, é porque Deus não quer que ninguém se perca. 1 Timóteos, no capítulo 2, versículo 4: quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. O terceiro ponto
porque devemos fazer missões, é porque Cristo, o primeiro missionário enviado por Deus, o seu exemplo, ele nos constrange. Ele, comparado ao modelo ideal que devemos seguir, nós ficaremos constrangidos se não imitar esse ato de Jesus. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14, diz o seguinte: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E eu fico analisando, irmãos, preocupado em que ministérios não evangelizam mais, em que ministérios não se dedicam a esse amor que Cristo nos deu através do Evangelho. Ele se restringe, ele se fecha para que não se propague o Evangelho, e sim, se propague o Evangelho diferenciado. Então não adianta fazer missões, não adianta se ter o trabalho de ir, se não levar a semente certa e o Evangelho que Cristo nos ensinou. Portanto, para nós é constrangedor receber o Evangelho de Cristo que transforma o homem e você reter esse Evangelho para você. E você negar a um vizinho, e você negar a quem trabalha junto de você, a você negar ao seu médico, a você negar a quem precisa, porque você se acha incapaz de falar, porque talvez seu português não seja perfeito, ou que você se julgue inferior àquela outra pessoa. E de fato existem muitos motivos que muitos cristãos eles não falam do amor de Deus. Fazendo isso, o cristão se torna mesquinho e desconfigura o seu propósito. O quarto motivo porque devemos fazer missões é porque devemos o Evangelho para as pessoas. Todo cristão ele é devedor de alertar o homem caído, de alertar aquelas pessoas que jazem em caminhos difíceis, falar do amor de Deus. Devemos e temos a obrigação de mostrar o Cristo que as Escrituras nos revela que precisou morrer, ressuscitar e substituir o pecado do homem. Substituir o castigo do homem a fim de livrar o homem da condenação eterna. Romanos, no capítulo 1, verso 14 e o verso 15, diz a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos romanos, ele diz o seguinte: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto também para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. O apóstolo Paulo sabia da responsabilidade e ele se dirige a alguns grupos, aos gregos, aos que não falavam a língua do império, a língua corrente, e também aos sábios e aos ignorantes. Então Paulo vê dentro desses grupos que todos precisavam ouvir o Evangelho, portanto Paulo era devedor de mostrar a esses povos Cristo, a salvação de Deus. O quinto motivo pelo que temos que fazer missões é porque os primeiros cristãos, eles também foram missionários.
Em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo de 4 a 6, diz a palavra de Deus: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Então temos desde o primórdio da igreja o exemplo dos servos de Deus que se deslocavam para fora das suas regiões comuns e pregava a palavra de Deus com veemência. Pregava a palavra de Deus e Deus fazia com que o povo, ao ouvir e a ver os milagres que Deus fazia através dos seus servos, crescem no nome de Jesus. E esse exemplo de Atos 6, do capítulo 8, Atos capítulo 8, do versículo 4 a 6, é um exemplo para nós, que devemos também andar por toda parte, disseminando a palavra de Deus, ensinando para onde os perdidos devam ir. Mas um alerta meu, em particular para os irmãos que aqui estão, é que primeiro, não se apresse a ir ensinar se você não sentou para aprender. Não se apresse a ir se você não entender o que é o Evangelho e como ele tem que ser mostrado. Porque você vai ser confrontado. Você vai ser confrontado com ideias mundanas, com pessoas intelectuais desse mundo, com o intelecto desse mundo, que vai confrontar você. E se as pessoas estiverem apressadas para evangelizar, mas não sentou para aprender, não entender a razão da sua fé, você vai ser envergonhado. Então, o conselho de amigo é que você se sente, gaste tempo em aprender. É bom a gente aceitar Jesus, a gente acende uma chama para evangelizar, a gente acende uma chama para fazer a obra do Senhor, mas dentro das igrejas sérias, ela tem um preparo para essas pessoas que têm a chamada para pregar, que têm um desejo, que quer executar o ídolo do Senhor. Sente para aprender, ouça mais, tire suas dúvidas. Chame o seu pastor, chame uma pessoa que tenha competência para lhe ensinar e não fique apressado para querer ganhar multidões se você de repente está perdendo a sua casa. Não fique apressado de ser um missionário, de ganhar milhões de pessoas se você está perdendo o seu vizinho. Atente-se primeiro a esses detalhes. Outro motivo que devemos evangelizar é porque os frutos de missões trazem grandes alegrias. Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, versículo 27 a 28, diz o seguinte: e quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abrira aos gentios a porta da fé, e ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Então os apóstolos, eles, quando voltavam de suas missões, eles relatavam o que Deus fazia por ele, isso era um motivo de alegria para a igreja. E era feito um relatório das missões que eram feitas, e toda a igreja se alegrava junto com eles,
porque eles viam os grandes milagres que Deus realizava e como Deus abriu a porta da fé para as pessoas que não eram das nações de Israel. Haja vista que era um assunto muito debatido no tempo dos apóstolos, se a graça de Deus permaneceria apenas com Israel ou se a graça de Deus era para todos. Mas quando esses homens traziam esses relatórios, ficava uma certeza: Deus agora estava operando no meio dos gentios, e essa fé que era aceita por eles modificava suas vidas e trazia alegria para a igreja. O sétimo motivo pelo qual devemos evangelizar é porque as portas ainda estão abertas. Apocalipse, no capítulo 3, versículo 8, Jesus dizia: conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, e ninguém a pode fechar, porque você tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. A igreja do Senhor terá sempre a porta do céu, o socorro divino à sua disposição. Essa porta da graça um dia fechará. A igreja de Deus nesse século em que estamos, ele anuncia que a porta de acesso a Deus ainda está aberta, mas que um dia ela se fechará para o pecador, e esse pecador não terá acesso mais a Deus, e sim a sua condenação. Mas enquanto a porta estiver aberta, a igreja está pregando a palavra, a igreja estará mostrando ao mundo esta porta que Deus abriu. Em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9, a palavra de Deus diz: porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Agora vos rogo, irmãos, sabei que a família de Estéfanas é as primícias da Caia, em que se tem dedicado ao ministério dos santos. Então o apóstolo aqui se alegra porque Deus havia aberto a porta da evangelização para o apóstolo, e ele estava agora mostrando a família de Estéfana como os primeiros frutos de uma colheita em que o agricultor passou tempo ao cultivar, passou o cuidado, passou noites acordado para que aquela planta pudesse produzir. Paulo, ele traz agora as colheitas do seu ministério. E em oitavo, meus irmãos, para não passar mais da hora, o porquê nós temos que fazer missões é porque deste modo apressamos a volta de Jesus. Segundo Pedro, no capítulo 3, versículo 12: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Então, amados irmãos, quando anunciamos a palavra do Senhor, porque nós não sabemos até onde existem pessoas que não ouviram de Deus, falar do amor de Deus, e cada pessoa que eu falar é como que eu estivesse antecipando a volta de Jesus, porque uma das regras, e eu acredito ser a última regra que falta para Jesus voltar, é o Evangelho ser anunciado. Então vamos apressar ou
fazer com que o nosso reino volte mais rápido, fazendo com que essa última cláusula que segura a volta de Jesus, é o Evangelho ser anunciado, isso aconteça mais rápido quando a gente atingir esse objetivo. E para encerrar, meus irmãos, o nono objetivo para que nós possamos fazer missões é ter a certeza de onde é que nós devemos praticar as missões. Em Mateus 28 e o versículo 19, diz a palavra de Deus: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Onde eu devo fazer missões, irmãos? Em todas as nações. Para nós, a nação, vamos entre aspas, mais próxima, é meu vizinho, é meu bairro, é meu irmão, é meu pai, é meu filho, que eu começo as missões. Mas devemos orar pela junta de missões da convenção, não somente a Convenção Batista Brasileira, mas de todos os ministérios, para que ele vá a missões. E se eu não posso ir, eu posso contribuir financeiramente, posso contribuir com as minhas orações para que o Evangelho seja levado a outras nações. Marcos capítulo 5, versículo 20. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus fizera, e todos se alegraram. Então, meus amados irmãos, a Igreja do Senhor, ela tem o objetivo de pregar, ela tem a necessidade de levar o ídolo do Senhor. Portanto, cuidemos dessa missão, que um dia se nos pedirá conta. A Cristo Ele nos pedirá conta. E a Igreja do Senhor tem esse desafio de levar a mensagem com segurança. O missionário, ele tem que saber a quem ele ensina e o porquê ele ensina. O cristão não deve ter dúvida de quem ele está falando para as pessoas, e ele tem que ter certeza do que ele experimentou para poder indicar as outras pessoas. Portanto, que Deus abençoe sua igreja esta noite e derrame suas bênçãos, e que haja um despertamento no nosso meio para que possamos compreender o nosso chamado. Que Deus abençoe.